Sentir minha falta dos próximos. Estou viajando. Gente, boa noite. Então, para a gente usar bem o tempo, eu sei que tem gente chegando, né? Se for chegando, a gente vai conversando. Podemos iniciar? Seguindo aí nosso propósito de que vocês sejam bem informados a respeito dos IAs, são de todo o programa, né? Mas dos IAs mais especificamente nesse momento, que são os Internal Assessments, as avaliações que são feitas pelos alunos e entregues aqui para os professores e enviadas depois para o IB fazer a moderação. Hoje temos Environmental Systems and Societies, com a Vista Lita, em português, e com a Cris e a Juliana. Boa noite, obrigada pela presença, quem assistiu hoje. Já queria me colocar à disposição dos pais e dos alunos, como sempre, para explicar com mais detalhe, né, para eles entenderem a proposta de forma mais personalizada, se for o caso. Então, eu deixo disponível para eles marcarem o horário comigo. Esse workshop, então, tem o objetivo de informar que em ISS, então acho que isso para todas as disciplinas, né, é bem direcionado. Em ISS, o que o IB está interessado, o que eu estou interessado, né, em ter meus alunos, é a capacidade de investigação científica. Então, passa por, né, vários processos e etapas do método científico, né? Vou falar um pouco sobre por que esse trabalho prático, né, é tão importante. Ele faz parte do nosso Practical Scheme of Work, que tem 30 horas em ISS, 20 dessas horas são feitas em disciplina. Então, por exemplo, a viagem na Cananéia já cumpriu essas 20 horas, mas a gente já fez outras saídas e faremos outras aqui, né, no São José mesmo. Mas 10 horas devem ser cumpridas no IA. Não precisa ser um trabalho fieldwork, mas precisa ser prático. Então, pode ser a obtenção de dados através de uma pesquisa, né, na internet, numa base de dados como o INPE, por exemplo, que fornece dados diariamente, né, e outros centros de pesquisa que também disponibilizam esses dados, né. Então, eles precisam projetar, realizar e avaliar essa investigação individual e associá-las, né, relacioná-las a um dos 8 tópicos que nós temos em ISS. Qualquer um deles, tá? Então, a gente, né, espera que seja um tema de interesse pessoal, porque um IA a gente chama de um mini DCC, né, porque os nossos alunos do 9º ano já estão acostumados com essa nomenclatura, mas é um mini projeto de pesquisa de cada uma das disciplinas do IB, né? Então, eles vão determinar e deve ser trabalhado de forma independente. Por isso eu digo que eu me coloco à disposição, porque eu não vou poder ir atrás deles. Olha, Laura, você quer que eu te ajude em alguma coisa, não tem que vir deles, tá? Assim como é nas outras disciplinas também, né? Então, o meu papel é orientar através dos estágios de planejamento, experimentação e avaliação, a depender da natureza do estudo que eles escolheram, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as naturezas do que há para eles escolherem, tá? Dos tópicos, né, eles têm os foundations. Foundations, então, um grande guarda-chuva dessa disciplina de ISS. A gente tem ecossistemas e ecologia, biodiversidade e conservação, produção, né, de comida, né, de alimento, né, na água, também terrestre, né, como quando a gente fala de soil, sistemas atmosféricos, mudanças climáticas e produção de energia e usos de resources pelos humanos, né? Então, essa disciplina é muito diversa, ela é muito atual, ela entra em 2 grupos, no 3 e no 4, em Sciences e Individuals and Societies, e isso para aplicação em universidades, especialmente fora do Brasil, é muito importante, porque eles podem escolher em qual dessas disciplinas eles vão aplicar. Bom, depois vem a parte dos critérios, que é muito diferente também de disciplina para disciplina, né?
No caso de excesso, como eu disse a vocês, o aluno tem que demonstrar que é capaz de conduzir uma investigação científica, né? Então, esses critérios, são 6, eles visam avaliar isso, se eles conduziram bem uma investigação científica, né? Então, as sessões vão ser ponderadas de formas diferentes, eu vou explicar um pouquinho da pontuação também, que acho que é importante, né? E elas podem ser, então, como eu disse a vocês, de diferentes naturezas, experimentais, trabalho de campo com coleta de dados originais, utilização de dados secundários de bancos de dados, como o INPE, por exemplo, que a gente tem aqui em São José, né? Ou ainda dados obtidos através de questionários, né? Os surveys. Então, eu trouxe um exemplo também que eu vou mostrar a vocês de uma pesquisa que foi nota 7, né? Que é a maior nota, e que foi conduzida na própria escola, né, com a avaliação da alimentação. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo daqui a um pouquinho. Tem um vídeo que eu vou disponibilizar, né, por que a gente faz esse estudo de campo. É um vídeo curto, disponibilizado pelo IB, são 5 minutinhos, a gente vai assistir inteiro. Deixa eu só colocar aqui. Então, o IB visa muito essas investigações, por se tratar, né, de público internacional. The Environmental Investigation Agency has really pioneered these investigative techniques to document and expose some of the world's most pressing environmental problems. And we use those investigations and that information to campaign for transformations in global norms and in the global marketplace. Unlike any other organization, EIA investigates environmental crime and the organized criminal networks behind them. And we've been doing it for 25 years, starting with an investigation into the illegal ivory trade in Dubai. We start with a dramatic story, Africa without elephants. It's unthinkable, but unless we act now, it won't be unthinkable, it will be a fact. In the beginning at EIA, we knew that the African elephants were being slaughtered en masse. Around 17,000 a year were being killed for their ivory. So we had thought, where could we go to investigate the illegal ivory trade? Because there were dozens of countries in Africa with elephants where poaching was occurring. The ivory comes from East Africa, Tanzania, Uganda, and Kenya. But when we looked at it, we saw that no one really found out what was really going on in Dubai. From there, it is shipped illegally to Middle East countries like Dubai, where it is lawful. And we went to Dubai with myself and my co-director Dave Curry, our cameraman Clyde Lonsdale, and we set out to go and do an undercover investigation there. We were trying to figure out how can we film inside that factory, and we thought any kind of direct approach wouldn't work. So we decided to go to all the other units in the factory to see if there was some way we could film from them. The last unit we went to was a Boeing unit, and we went in and we immediately saw that they had shelves about 12 feet high, running right up against the back wall. Now the walls in these units didn't go all the way to the ceiling. They were about 12-foot high concrete blocks, and there was another 10 or 12 feet of space on them. And I thought the only way we'd be able to film would be to get on top of that shelf, but clearly we couldn't stand on top of a 12-foot shelf with cameras looking into the factory. We'd be found out very quickly and probably would be very unwelcome. And I saw an empty packing box, and I thought, it looks big enough to put our cameraman and photographer in. So I asked the manager if we could take that box and put it on a wooden pallet and put our cameraman and photographer in it. So they got in the box and put it back on the shelf, and they carved a hole and started filming into the ivory factory, and so they wouldn't be detected. However, inside, filming from a cardboard box on top of a forklift truck
It's clear a lot of sophisticated ivory carving was going on. They say a picture tells 1,000 words, so by filming inside this secret ivory factory, pictures of all those carvers, 60 carvers sitting there carving poached ivory to easily circumvent the international regulations that were supposed to protect elephants, showed that this was a useless and ineffective system. In just 3 years, 1,000 metric tons of ivory were laundered through Dubai. Ivory poached from the illegal slaughter of 100,000 elephants. And that investigation was really the lighting of the fuse that would eventually explode right before the meeting in 1989 when the ivory ban was passed. The power of our investigations comes from being able to put all the pieces of the puzzle together to show who is behind these environmental crimes. The investigations that we do therefore become crucial in finding hard, solid evidence from the ground with footage that in turn drives policy making. But we don't just get the evidence, we create and conceptualize the strategies that deploy that evidence in the most effective way. And work with the authorities to stop these environmental crimes. Bem, então esse é um exemplo que eu gosto de usar, porque lógico que a gente não vai pedir aos alunos que façam, né, uma investigação dessa natureza, né, não é essa a intenção. Mas uma das premissas do IB é justamente nos lembrar da tutela, né, do planeta. Então, quando a gente aborda qualquer assunto, né, em ISS, é sempre para lembrarmos assim, não importa se você vai, não sei, seguir um outro caminho que não seja ambiental, biológico, não tem problema, você ainda faz parte do planeta, você ainda precisa dos recursos do planeta, não importa o que você escolha fazer, fazer moda, você vai precisar, né? Então, o IB traz essa parte de investigação muito forte. E esse é um exemplo e uma oportunidade, né? E aí, como que, então, eu falei para vocês, a natureza pode ser trabalho de campo, pode ser uma investigação via survey, pode ser dados secundários, né? E como são os critérios de avaliação? Isso que eu tenho tentado conversar com eles sobre, porque, claro, a gente quer que eles, né, se empoderem desse papel que é a tutela do planeta, né, de que todos nós fazemos parte disso, mas eles estão interessados nas notas, né? Não temos que culpá-los por isso, não. A gente instrui, justamente porque a gente quer que eles tenham a melhor nota possível, né? Então, por exemplo, o primeiro, né, dos critérios é o context. Então, o IB pede, né, em ISS, que seja de uma significância global. Só de escolher um assunto que seja de significância global, que seja relevante, coerente, né, uma proposta coerente, já são 20% da nota total. Então eu falo para eles, isso aqui, gente, é fácil. Vamos fazer isso aqui muito bem feito. Porque é fácil. Vamos escolher uma coisa que te move, que você se interessa, e vamos escolher uma boa pergunta de pesquisa. Né? Essa parte que a gente já fez. Né? Para alguns, a gente ainda está conversando, reformulando essa pergunta de pesquisa. Ela já existe, né? Mas a gente está direcionando. Para outros, já está fechado. 20% da nota. Depois, planning, que é a parte que a gente começa agora, né? Se a gente vai fazer uma amostragem, então eu preciso planejar como é que eu vou fazer essa amostragem. Se eu vou fazer um questionário, que questionário é esse? Para quem eu vou mandar? Se eu vou fazer uma coleta de dados, onde eu vou fazer essa coleta de dados? De que forma? Quem vai comigo? Né? Em que momento eu vou fazer? E isso a gente treinou bastante lá em Cananéia, né? De diferentes tipos de coleta de dados.
Todo mundo precisa fazer? Não, né? Pode ser uma coleta de dados no computador, ainda assim é uma coleta de dados. Como faremos? Né? Essa é a parte que a gente entra agora. E se há alguma questão ética envolvida, se não há, eles vão descrever que não há, cumpriu mais 20% da nota. Tá? Então, 20% context, 20% planning. Depois vem o que a gente chama de RAP, que vai ser Results, Analysis and Conclusion. Essa parte vai ser já no semestre que vem. Tá? Então, agora a gente está formando, né, uma robustez do contexto e do planning. E da coleta de dados. Tá? Agora, para que a gente tenha os resultados, a gente vai precisar analisar esses dados coletados. E isso a gente vai fazer já no início, né, no primeiro tri do semestre que vem. Tá? Também, 20%. Essa parte aqui, já digo e já analisei algumas, né, correções. Eu fiz uma correção com o professor de ISS do UERJ esse ano. Essa é a parte mais complicada. Por quê? Ele pode ter um planejamento muito bom, uma metodologia redondinha, ter resultados e a parte de análise ficar defasada, ou porque não conversa direito com a pergunta de pesquisa, tá? E eu tô aqui para guiá-los nisso, ó, vamos ter que contar, esse dado não responde a sua pesquisa, porque assim, são perguntas lindíssimas, mas nem sempre a gente consegue responder, às vezes a gente não tem, a gente coleta o dado não responde, né? Então, para que a gente tenha a melhor nota possível, vou precisar trabalhar isso, ou talvez recoletar. Por isso que a análise mesmo do resultado, né, a parte de conclusão, só vai vir no semestre que vem. Depois, discussão e avaliação. E aí, essa parte também eu digo para eles que não é tão complicada assim, porque a discussão você vai comparar com outros dados semelhantes aos seus, então a gente também, né, trabalha com eles a possibilidade de buscar estudos que já existem sejam semelhantes, então você discute o dado. Essa parte eu digo para eles que é também tranquila, né? E também 20%, que é o DER, né, que é Discussion and Evaluation. Então aqui somamos 80% da nota, tá? Dos 6 pontos possíveis. Eu já vou explicar porque 6, 7, 30 pontos é um pouquinho complicado, mas faz sentido no final, tá? Depois a gente vem com a parte da application, que é 10%. Isso aqui é muito legal e o IB adora também, são 10% que é fácil de obter, que é qual que é a relevância, por que você está pesquisando isso, como é que você ajuda a acabar, minimizar, acabar não, né, mas minimizar, contribuir para a solução desse problema que você... pode ser uma coisa muito, muito simples, né? E aí eu estou falando de coisa simples, não. Por exemplo, trocar uma embalagem que é de plástico para papel. Se for viável, e eles propuserem isso e chegarem a essa conclusão, lindo também. 10% que é fácil. Se for apenas, a gente precisa repensar, né, o nosso modo de viver, de consumir, também é uma solução proposta, né? Então não é difícil. E a última parte, que é a comunicação, também são 10%, então agora a gente tem os 100% desses pontos possíveis, né? Que é a parte de organização, terminologia, então eles têm que, né, se referir ao glossário, né, lexical aí de ISS, né? E o conteúdo. Essa parte também, eu digo a eles, eu já estou pensando se eu vou poder dormir no fim do ano que vem, porque eu vou ter que ler os 20 e ter certeza que está apropriado, né, que formato... Então, assim, são coisas que a gente consegue trabalhar com eles, não por eles, né? Então, tem que falar tudo isso para eles. Eu estou aqui para vocês, por vocês, mas desde que vocês façam a parte de vocês, né? Então, essa parte de estrutura e organização também peguei vários exemplos, tem vários exemplos para eles verem, vou colocar para vocês também os links, para vocês verem, ó, se alguém quiser, né, participar ativamente com o filho na discussão e tudo mais, é muito legal, né? São 6 aí, mas de repente alguém, né, se interessa por essa parte.
Então, também não é uma coisa difícil desde que a gente siga um formato, né? Assim como a BNT, né? Assim como tantas outras formatações, é tranquilo. Daí, o que se espera em cada sessão? Então, context, a gente vai ter até a final desse mês a introduction pronta, a research question já está pronta, as hypotheses também, location, só se eles tiverem que descrever uma área. Então, tem um dos alunos vai falar sobre Cananéia, ele tem que descrever a área, tranquilo. Então, isso eles também já têm. O que tem que ter em cada sessão? Tá ali para eles. No planning, olha para vocês verem como o nosso trabalho agora, né, em junho inteiro, a gente vai ficar nisso, né? Essa parte aqui de Safe and Ethics, só para quem vai fazer mesmo coisas, sei lá, que envolvem animais, né? No caso de survey, tem que ter o livro esclarecido, que a pessoa está participando de uma pesquisa, que os dados vão ser divulgados, né, os dados pessoais vão ser divulgados, mas essa parte de variáveis e equipamentos também, tá? Vai depender se o aluno vai querer ou não utilizar alguma coisa do laboratório, se vai ser, né, um dado da internet, que software que eles podem usar. Então, tem alguns alunos já falaram, professor, eu sei que tem esse software que me ajuda a analisar dados, então a gente vai lá e descreve, tá? Mas também tem a descrição de tudo que eles precisam, né? Mas é a parte de metodologia mesmo. De resultados, né? O que se espera? Que eles tenham algum desses. Table, graphs, calculations. Com certeza eles terão pelo menos 2, né? Ou se não, uns 3. E a parte de conclusão, que é o que se tira desse estudo. Isso vai ser lá para setembro, tá? É onde está o meu planejamento. Setembro, outubro. A discussão e a avaliação vai ser mais para o final do ano, tá? Essa parte, então, já vai ficar mais para o final do ano. Eu espero, né, poder corrigir tudo antes do início do próximo ano letivo, apesar deles terem aí 2 meses para, se tiver que corrigir, tiver que voltar, mas eu não quero que eles tenham essa segurança, então, no sentido de que, senão eles deixam para lá, né, deixam para a última, né, e não dá, porque eu já falei para eles, se não vai dar para mim, imagina para eles. Então, não vamos, né, ter mais temos possibilidades. Então, é possível. Mas eles precisam saber disso, né? Exato. Né? Estou assim, deixando claro que a gente não precisa usar, que eu não quero ninguém desesperado. Né? Então, vamos fazer antes. A parte da aplicação, essa solução, essa, né, possível sugestão desse problema que eles vão abordar, né? Também, então, lá no final, não conseguimos fazer antes. E a comunicação, ó, isso também eu tenho enfatizado com eles, é de 1.500 a 2.500 palavras. Isso também é perigoso, porque tem muita criança, né, muitos nossos adolescentes, que querem escrever muito e não pode, tá? Se tiver 2.600 palavras, é ponto perdido, então não pode, né? Então a gente vai ter que fazer o possível para deixar em 2.500, né? Sintéticos, ninguém sabe. Tem que sintetizar. Todos os trabalhos, né? Todos têm esse workout, exceto o Extended Essay, que são 4.000, mas também não é um trabalho tão longo, se a gente for pensar, né? Assim, é um trabalho muito longo, mas as 4.000 palavras, às vezes você usa muito mais. Exato. Tá, então, essa aqui que é a parte de estruturação, a gente também já está trabalhando com ele, no sentido de entender, né, como fazer. E aqui eu peguei um exemplo de nota máxima, é um exemplo assim, muito... A nota máxima é 7, gente, assim, ó. São até 6 pontos, tá? E aí é convertido, né, na nota 7, que é a nota do EBI. Tá? Então, ele tirou 5, depois faz-se uma proporção para o 7. E até 30 pontos. E, na verdade, a nota sai em pontos, que são até 30. Então, para eles obterem assim, uma nota 7, vai ser de 28 a 30. Mas é possível. Olha só, esse estudante, né, ele fez um survey, então ele fez um questionário sobre o ato de alimentação. Na escola dele, inclusive ele só usou
as meninas, girls in grade 12. Então ele entrevistou todas as meninas da grade 12, por quê? Porque ele percebeu que não dava para implementar a segunda sem carne na escola dele. Que é uma coisa que eu tenho falado com os alunos aí desde o 7º ano, que eu falo coisas sobre isso, e vamos tentar. Por que não? Mas você vai ver assim, então, sempre tem um contra-argumento que tem muito de científico nisso, né? Mas são só as vacas que são responsáveis pela emissão de metano. Não, mas e se a gente puder ajudar isso aqui, ó? Mas é importante na dieta. Não, eu falo, mas gente, vocês ficam ali comendo arroz com batata. Vamos tentar fazer a escola inteira, né? Pensar um pouquinho. Nunca consegui. Essa pessoa, esse aluno, percebeu a mesma coisa lá na escola dele e falou, vamos ver por quê? Por que eu não consigo implementar? Então, é uma pergunta de pesquisa dele. A análise das atitudes, né? Em relação a essa possibilidade, né, de ter a segunda-feira sem carne na escola, né? Para reduzir o consumo global de carne. E como que isso impacta no ambiente. Então, olha só, era uma coisa muito simples, ele fez na escola. Aí essa parte aqui do background é a introduction, que a gente vai começar a escrever. As variáveis dele, ó, dependentes, independentes. Então, dependente, quais são as barreiras? A barreira é o que vai depender daquele hábito, né? Quais são as barreiras? E as independentes, a quantidade de carne, por que você, né, é contra a segunda-feira sem carne, você tem que responder isso. As controladas dele, né, ele escolheu gender, então ele só entrevistou meninas, o grade level, que era grade 12, onde mora, né, que eu tinha que atender aquela escola, uma pessoa de outra escola, por exemplo, e a capacidade, tem isso também, a capacidade de poder escolher, quer ou não comer carne. Para alguns não é uma possibilidade, né? Não tem mesmo, certo? Daí, a metodologia, tá? Então, ele fala que no safety considerations required. Por quê? Porque não teve, né, uso de nada, não teve manipulação de ninguém, foi só um questionário. Então, isso eu tenho mostrado para eles. Mesmo que você não tenha usado, você tem que dizer que não usou, né? Faz parte dos requisitos lá. A coleta de dados via Google Forms. Então, quais foram as perguntas? Tá? Muito simples, se vocês querem saber. Um trabalho muito simples. Colocou aqui, né, uma imagem do questionário. E daí começa a parte já de resultados ali. Então, tem já gráfico, tabela, tem, né? Então, você vê que tomou um tempo para fazer isso. Aqui não sai sozinho, né? É trabalho. Simples, mas é trabalho. Tá? E aí, processamento de dados, todas, né, as figuras, né, dos gráficos, a discussão, que vem aqui em seguida, né? E a conclusão. Aí, a solution. O que ele encontrou de possibilidade para, né, trazer uma solução para esse problema ambiental que ele investigou. A avaliação do método. E aqui também, tem a pessoa... ele tirou 24 e foi grade 7, que bom, achava que era de 28 a 30. Então, 24 também é grade 7, já fiquei feliz. Os comentários do examinador, né, de quem moderou esse AE. Então, onde ele foi mais forte, onde ele poderia ter melhorado, né? Cada um dos strands que foram avaliados, dos 6. Enfim, então todos eles aqui. E a gente tem outros exemplos aqui, Então, experimental, secondary data, tá? Vários exemplos, né, para eles se espelharem mesmo do que se espera, né? Também, onde que vocês podem encontrar as informações caso vocês queiram ajudar, né? Tá lá no meu Google Classroom, tem uma seção só para o IA, tem os exemplos, tem um checklist que eu coloquei até aqui para vocês verem o que é, né, o checklist, que é um self-assessment. Então, será que eu já fiz? Até com carinha,
só para... Será que eu já fiz? Será que não? Isso aqui também tá para eles, podem fazer uma cópia para eles, tá? Para eles seguirem. Também coloquei o link do Cognitive, porque o Cognitive, que é a nossa plataforma para o DPIB, ele tem o IA e o External Assessment. Como é o Paper 1, como é o Paper 2. Nós vamos sempre falar em sala, mas às vezes vocês têm essa curiosidade de saber, mas será que é assim? O que é essa prova que eles vão fazer? Tem lá no Cognitive explicadinho. Tudo que eu falei hoje tem lá. E também sobre o External Assessments. E aí, ó, o que agora a gente vai fazer, né? Que eles têm de entrega. Na última semana de maio, o Context, Introduction and Hypothesis, eles já estão trabalhando nisso. E na última semana de junho, antes da gente sair para as férias, eles têm que entregar o plano, né? A metodologia. Então, eles vão escrever durante o mês de junho e entregar ao final de junho. Essas entregas são via Google Classroom, tá? Eu tenho tentado ao máximo dar um tempo em sala para eles fazerem também, mas preciso ser muito honesta que não dá, tá? Para deixar aí muito tempo dedicado a isso. Eles têm que fazer um pouco em casa mesmo, não tem jeito. Eles sabem disso, né? Vocês sabem disso também, a gente sabe disso também. Mas a gente sempre fica enfatizando, porque gostaríamos de dar mais tempo em aula, mas não dá. É muito corrido, né? O sílabus inteiro para... Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu acabei de perguntar para o Pedro qual que é o tema que escolheu para o teu processo. Papai, é o único tema que eu não... Tenho certeza. Não, que ele não escolheu. Não, ele escolheu sim, eu vou mostrar para você. Porque eu tô olhando aqui, se ele não escolheu, ele estava muito atrasado. Não, ele escolheu de excesso, ele escolheu. E aí eu fiquei assustado. Não, pô, tá aqui. É surpresa, hein? Tá tudo bem. Hã? O pessoal engana a gente. Eu acho que ninguém sabe o que ele está fazendo, então. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. A gente pergunta se quer pensar. Aqui, ó. Onde tá aqui. CO2 emissions. Mas eu falei justamente para ele que ele tinha que narrow. Porque, por exemplo, influence in what? No que? Então, assim, ele pode falar na qualidade de vida das pessoas, na biodiversidade. Esse link mais aquele né? Mas eu objetivo, né? Isso. E aí eu falei justamente para ele, Brazil's Rainforest. Mas tá bom, mas a gente tem Rainforest pra caramba. Que região do Brasil? Né? Eu vou falar para ele que eu acho que é o pior texto para fazer. Dá uma sugestão, pô. Né? Às vezes eles querem também uma sugestão. O que eu falei para ele assim, é muito legal, porque eu acho que ele também pensou nisso, né? CO2 emissions é uma coisa que tem muito dado. Eu falei para ele, olha, tem até demais. Tem tanto dado de empatia para mim. Isso, exatamente. Eu falei para ele, então agora a gente o trabalho que você mostrou é muito simplório. Por isso que eu tô te falando, mas eu tenho mostrado para ele. Parece que ele vai avaliar mais a metodologia do que a pesquisa em si, no trabalho que foi mostrado aí. Aí pega um tema desse tamanho. Que eles mostrem que sabem conduzir uma investigação científica. É isso. O quê? Então eu falei, pô, é lindo. É de uma significância global linda, né? Mas vai dar trabalho, né? Se você for analisar emissão de quê? Ainda falei para ele, de carro, de indústria, do quê? CO2, até a gente emite o CO2, né? Então ele escolheu assim, viu? Mas talvez não tenha tanta certeza. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui com essas entregas, mas todo mundo já tem mais ou menos, por isso que eu estou falando, né? A gente tem uns mais direcionados e outros menos, mas por favor, né, fiquem à vontade para marcar comigo, pedir para os seus filhos marcarem comigo, eu marco fora do horário de aula, eles conversam comigo sobre, tudo bem? E comigo é isso, agora deixa forte, deixar falando aqui. Uma coisinha só, a gente está aqui com o propósito de ajudar, né? Com certeza. A gente está muito preocupado com os nossos filhos, pela quantidade. Às vezes, uma apresentação, um trabalho como esse, teoricamente simples, o conteúdo dele é complexo na hora de você montar. Imagina tantas tarefas que eles vão ter que fazer, né? Sim. Então, eu estou querendo conversar com o Rafael para
a gente acompanhar um pouco mais. Eu já estou preocupado que se a gente não tiver colaboração de vocês, uma parceria para a gente saber o que a gente tem que exigir, o negócio vai se avolumando e depois não vai ter jeito mais de ter um trabalho comigo com isso. A gente agradece essa parceria, assim, lá no Google Classroom sempre tem lá quando se espera que entregue, né? Se começa a entrar em atraso, já aparece 2 dias em atraso. No Todo, naquele... O todo eu uso mais para conteúdo. É o que a gente está discutindo em sala, porque eles têm que ler para a gente discutir, coisas assim. As entregas em Google Classroom, de ISS, ou de cada disciplina, né, na verdade. Tem um Google Classroom para cada disciplina. O meu tem uma seção que está escrito AE, então lá tem as entregas. Tá? Eu entendo a preocupação, nós também estamos preocupados, mas prometo que estamos juntos e vai dar certo. Sim, não, eu sei disso, é só a gente alinhar. Porque Isso, é porque a gente teve uma apresentação no começo que disse que era nesse outro aplicativo. Aí a gente foi olhar, a única que alimenta é a Viviane. Ah, não, mas... Aí a gente ficou me perguntando, não, aqui você vai ter o calendário, do que vai pegar, quando vai pegar, o que foi entregue, o que não foi entregue. Eu já vi lá na apresentação, que ela até usou o projeto do PEC, que tinha 2 etapas atrasadas ao mês. Cheguei em casa, descasquei o abacaxi, mãe, até junho vai estar tudo em hora. Falei, filho, junho faltam 2 meses, porque já 2 de maio. A Vivi usa o Toggle. Então, e aí a gente tá meio perdido, qual é a forma? Ela é muito mais detalhista. Ela é. No tópico. Ela tá no Toggle. Mas no modo, se você escrever o CAS, por exemplo, Sim, tá tudo lá. Eu tô lutando para entrar de cabeça no Toggle também. Mas é uma questão de assim, na pandemia a gente ficou no Google Classroom. E eles estão acostumados. Eu vou focar no que isso Isso é ferramentas, cada um se afina mais com o outro. Pois é. Vamos lá, então, Mas eu consigo fazer essa mudança. Não, a plataforma para nós tem que estar limitado com a referência. Está no Google, agora a gente está no Google. Mas aí que tá, acho que para cada um Uma vez que tenha... É importante. Não, Até para a gente poder cobrar quando quiser. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a professora Juliana, né? Eu dou a disciplina de literatura, e a minha disciplina de literatura é em conjunto, né, no IB, com a disciplina de língua portuguesa. Então, entra como língua A, que é língua e literatura, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como funciona a Internal Assessment em língua portuguesa, né? Levando em consideração como que é esse trabalho. Vocês estavam falando, né, sobre essa questão aí, principalmente em relação aos prazos, em relação a essas questões, né, sobre o funcionamento aí dessas entregas. Mas em relação ao Internal Assessment, que é um trabalho aí que é feito a longo prazo, ao longo do tempo a gente vai acompanhando todo esse processo também, né? E há etapas desse processo. Então, se no primeiro momento pensar no trabalho a longo prazo, ele parece, né, algo muito elaborado, até não, nem tanto, mas parece ser muita coisa ao mesmo tempo, com a organização dos alunos e também com essa organização dessa nossa organização do planejamento, eles conseguem dar conta tranquilamente, tá? Porque a gente tem aí todas essas etapas bem elaboradas, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa, né? Que é a avaliação em língua e literatura. Quer comigo? Eu vou continuar fazendo sessões à medida que a Juliana está falando, eu peço a palavra e falo também. Gente, a disciplina de língua e literatura tem, então, a avaliação essa avaliação, né, que é a avaliação interna, em analisar 2 trechos, um trecho literário e um trecho não literário, né? E essa avaliação, essa análise, ela é feita aí levando em consideração uma questão global, uma questão internacional. E essas questões internacionais, né, principalmente para a gente pensar aí que literatura ela não está ali apenas naquele plano da ficção, ela está relacionada a uma questão para analisar também o mundo em que a gente vive, para trazer aí uma noção crítica sobre a realidade. E o processo do trabalho é justamente esse, conseguir realizar esse tipo de análise de uma maneira profunda, né? É
É claro, né, levando em consideração que são 2 trechos, né? Então, pensando essa profundidade, levando em consideração 2 trechos, um trecho literário e um trecho não literário, são trechos curtos, né? Em que eles vão realizar essa análise. A apresentação, ela vai ser, a gente vai levar aqui, eu vou comentar aqui para vocês. A gente vai levar em consideração 3 questões, 3 propriedades importantes. A primeira é a importância em larga escala, levando em consideração aí uma questão importante a nível internacional. A transnacionalidade, algo que extrapole a questão regional, né? É claro que a gente vai pensar em contextos locais cotidianos, o quanto que aquilo é importante, levando em consideração esses contextos, mas o quanto que isso extrapola para uma questão importante a nível internacional também, tá? Bom, a gente, para pensar um pouquinho nessa avaliação, né, a primeira questão que a gente conversou com eles é que eles precisam pensar qual questão global, qual questão internacional que eles vão trabalhar, porque é uma questão, os 2 trechos, eles dialogam para pensar essa atividade, né, pensar essa questão internacional, né, e eles vão selecionar uma obra literária e um trecho, né, de uma obra, de um texto não literário, né? O que eu conversei com eles até então, né, para que eles se organizem e comecem a elaborar o trabalho. Primeira questão é, o que exatamente você quer trabalhar? Que tipo de assunto você quer trabalhar? Né? Qual obra que você tem interesse em analisar? E selecionar muito bem, primeiro, essa obra e esse nicho, esse tema de interesse, esse tema que é o que eu tenho vontade de estudar, para então decidir esse trecho não literário para realizar esse processo comparativo, esse processo de diálogo, né? Então, a partir das obras que a gente vem estudando, a partir das obras que fazem parte do curso, a partir das obras que eu trabalho, né, na minha disciplina, que a Cris trabalha na disciplina dela, eles estabelecerem ali, escolherem uma questão importante a nível internacional para poder discutir, para poder analisar, para poder pensar, né, a partir desse texto ficcional, tá bom? Bom, eles vão pensar aqui, aqui a gente vai pensar também que os textos, né, que eu deixei essa questão, que ele não pode ser usado, por exemplo, essa escolha que eles vão realizar agora, tem que ser uma escolha específica que não pode ser depois objeto de análise lá numa outra avaliação, por exemplo, aí no essay, né? Então, eles precisam escolher esse corpus para avaliação interna e depois eles não podem repetir esse mesmo corpus lá para outras avaliações do IB, né? Que é uma questão importante também, é uma seleção para avaliação interna. E a nota aqui, ela vai corresponder a 30% dessa avaliação final, né? Que é a avaliação aí do curso de nível médio. A avaliação, né, pensando nos critérios de correção desse trabalho, vamos levar em consideração essa apresentação, né, que será feita em fevereiro do ano que vem. Então, eles têm todo o processo de preparação, de organização, de treino, de análise. Esse trabalho, ele vai começar a ser rascunhado agora, em junho. A gente vai dar esses primeiros passos juntos, né? Eu vou estar acompanhando, e a Cris também vai estar acompanhando ao longo de todo esse processo, para que quando chegar fevereiro do ano que vem, eles estejam muito bem treinados para realizar essa avaliação, tá bom? A avaliação, ela tem aqui alguns objetivos que precisam ser contemplados, tá? O que eles precisam? Eles precisam conhecer muito bem a obra que eles vão trabalhar. Eles vão analisar um trecho, e eles vão focar no trecho, mas eles precisam entender a obra como um todo. A obra é literária, né? E é algo que eu tenho conversado com eles. Escolheu essa obra ela precisa ter sido lida de uma maneira profunda, né, com bastante cuidado. Porque quando você analisar o trecho, você vai entender bem em que contexto aquele trecho tem inserido. Então, isso é necessário. Essa apropriação que Juliana trabalha muito nas aulas de literatura, eu trabalho muito nas aulas de redação também. Porque a minha frente é gramática e redação. Então, eu aproveito essa fala muito importante da Juliana em sala em literatura
dessa apropriação dessa leitura, porque fazem isso constantemente em literatura. Fizeram com o Não Casmurro, né, gente? Como você adianta, o chat GPT não vai ajudar. Eu e o Ju temos tido essa conversa com ele sistematicamente. Não adianta pegar o chat GPT para te ajudar, porque na hora de produzir um texto desse, um texto para talento, e para todos os professores, eles vão precisar dessa autonomia, dessa originalidade. Então, essa reflexão tem sido constante com eles, dessa apropriação da leitura, que a Ju acabou de comentar, essa obra tem que ser lida. E o olhar crítico, né, Cris? Que é o que você trabalha em redação, de conseguir construir realmente opiniões, desenvolver análises, esse trabalho de organizar o pensamento na parte de redação. E, claro, né, que em literatura a gente está fazendo isso, mas não dessa forma tão instrumentalizada como é o próprio curso de redação. Por isso, disciplina em conjunto. Né? Então, eles precisam fazer isso, eles precisam ler muito bem essa obra. Tá? Eles vão realizar também a interpretação dessas questões e pensar, né, que tipo de investigação vai ser feita. É claro, ele vai poder, por exemplo, pegar esses trechos, esses textos, eles já são previamente selecionados, porque fazem parte do curso do IB, né, já faz parte do nosso conteúdo programático. Mas eles podem, eventualmente, caminhar, eu selecionei esse texto em especial, vou ler um texto aqui, esse livro específico aqui da Eliane Brum, por exemplo, que é uma das obras que estão lá para A Vida Que Não Se Vê. Eu quero analisar um pouquinho mais sobre quem é essa autora, como que ela trabalha, que tipo de trabalho que ela realiza, o que mais ela escreveu. Isso pode ajudá-la a entender melhor o trecho que ele vai selecionar para realizar esse percurso. Então, o trabalho, ele é um trabalho que envolve dois trechos, mas isso não significa que o aluno ele não possa e não deva fazer um percurso investigativo de tudo aquilo que envolve aquele trecho especial, né? Então, ele vai fazer essas análises e pensar dessa maneira mais profunda. Além disso, ele precisa construir isso de uma maneira autoral. Pesquisar, né, envolve, claro, os diálogos que ele vai estabelecer com vários, com os trechos, com a obra, pensar o autor da obra, pensar ali esse trecho não literário, com que esse jornalista ou esse pesquisador ele está trazendo ali como uma questão importante. Mas ele vai trazer uma análise que é dele. A análise própria, a análise autoral, né, e é uma questão fundamental, porque senão esse trabalho não é aprovado pela IB, é uma questão fundamental que eles criem isso, e aí é importante a fala da Cris sobre a questão do ChatGPT, para que eles construam, então, um trabalho com análises próprias, né? E isso não significa fazer algo ou trazer algo que não tenha influência de ninguém, não é isso. Mas que ele consiga, que ele seja justo e honesto, no sentido de isso daqui, ó, é uma análise, a análise que aparece na autora tal, mas isso daqui, eu consigo perceber que essa autora, com esse texto, eu consigo trazer essa outra questão. E isso é importante, né? Principalmente pensando aí no texto, na análise de textos literários e na construção de um trabalho científico na área de linguagens, né? na área de literatura. Né? Universidade acadêmica, tão falado da mesma ali, né? Exatamente. Né? E a gente vai pensar também na construção aí de como que ele vai elaborar esse trabalho. Esse trabalho, ele precisa... E aí entra essa questão tão importante, que é o trabalho da Cris com a organização textual, de pensar como que esse texto vai ser elaborado. Né? Mas eu vou falar, eu não vou... Ele até pode levar um papel, algum auxílio para essa fala. Mas essa fala ela foi construída previamente. É uma fala com começo, meio e fim. É uma fala que tem coerência. É uma fala que usa muito bem das palavras, do léxico, que envolve a disciplina, que envolve o texto que está sendo trabalhado, que envolve o léxico da questão internacional que ele está trabalhando. Ele vai falar sobre intolerância religiosa.
Tá, mas ele vai construir esse trabalho, levando em consideração também as palavras e o léxico que movimenta esse tipo de análise, né? E é claro que para a gente pensar nisso, a gente tem os critérios, né, muito bem claros aqui, quais são esses critérios de avaliação, né? São 4 critérios, né? Se ele conhece, interpreta, compreende muito bem essa obra, se ele consegue analisar e avaliar, e essa avaliação é pertinente, ela é interessante, né? Eu conversei hoje com a turma e eu conversei com eles principalmente sobre a importância e a responsabilidade da escolha. A escolha é fundamental. Escolher algo, né? Porque aqui no caso da disciplina de literatura, de língua e literatura, a gente tem um leque razoavelmente amplo do que eles podem fazer. Só que escolher muito bem. Não pegar uma questão, é claro que quando eles, eu não posso direcionar essa escolha, mas eu posso dizer para eles, olha, essa escolha talvez te dê muito trabalho, essa escolha talvez não te gere tantos frutos quanto você deseja, né? Eu posso trazer essas opiniões, mas eu não posso escolher por eles. Eles devem escolher. E essa escolha, né, eu conversei com eles, é uma questão muito importante, né? Uma brincadeira, é um casamento, gente. Até fevereiro do ano que vem tem que manter esse casamento, né? Não vai depois, não pode deixar isso, não dá para deixar para depois, não dá para trocar ali. Você escolheu e aí você vai até o final, né, com esse trabalho. Então, é muito importante que faça essa escolha de maneira pensada. E a orientação faça uma pesquisa sobre os trechos não literários possíveis, as questões que você realmente quer trabalhar, o que você quer trabalhar, né? Porque senão, depois você vai fazer uma pesquisa que não é bem o que você gostaria de fazer. E essa pesquisa é para que eles trabalhem algo que eles realmente desejam, né? Então, dentre as opções que estão relacionadas a essa transnacionalidade. Bom, além disso, a organização dessa apresentação, uma apresentação que vai levar em consideração o conhecimento de língua portuguesa, do léxico usado, da escolha de vocabulário, da coerência e também essa organização tem começo, meio e fim, é coerente, essa construção analítica, essa progressão da temática foi realizada da maneira mais adequada, foi realizada de uma maneira pertinente, faz sentido esse raciocínio da maneira que foi construído, né? Então, pensando, gente, eu juro que já está acabando, sei que vocês já estão cansados, mas só para finalizar algumas questões, o processo já de orientação, como que ele está acontecendo, de que maneira que a gente está fazendo, tá? Todos esses materiais, eles estão no Classroom, todos. Aliás, depois eu mostro para vocês, tem uma pasta só de Internal Assessment, na disciplina de literatura, né? Tenho certeza que a Cris também está postando todos esses materiais, a gente tem feito isso para que os alunos eles tenham acesso a esse material. Além disso, eu passei também todo um cronograma, né, realizado, entreguei hoje para os alunos, com quais obras, como selecionar, como pensar, quais perguntas realizar para poder selecionar bem. E os prazos, claro. Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente já realizou essa apresentação de como que é essa Internal Assessment. A gente já falou sobre essas questões da honestidade acadêmica, dos critérios avaliativos, a gente já falou sobre eles, mas a gente vai voltar a eles ao longo de todo esse processo, porque é algo que precisa ser lembrado o tempo todo, e ao longo de todo o processo de investigação. A seleção, que é o momento em que eles estão, né? Eles estão agora selecionando. A pensar que na pertinência da questão que eles estão analisando, na pertinência dos 2 trechos que eles querem relacionar, isso tudo, né, que a gente vem comentando, conversando com eles também. E, é claro, o tempo todo, o retorno. Eles podem, da mesma maneira que a Thalita falou, eles podem marcar horário comigo, me coloco à disposição de vocês também, caso tenham qualquer dúvida em relação às questões. Né? A Cris também está à disposição para trabalhar e conversar com vocês, conversar com os alunos, marcar horário, para que eles possam fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Tá? Só para
deixar aqui, eu quero mostrar essas datas. Aqui a gente já conversou. Eu quero mostrar outra coisa. Gente, ó, só para fechar, aqui é o auxiliar. Auxiliar, ensino auxiliar. Esse materialzinho que você entregou. Isso. Fisicamente. Esse é o material entregue hoje, o material físico, para que eles se organizem para escolha, tá? Esse material também está no Classroom, tá? Eu entreguei essa folha, pedi para eles, cuidem dessa folha, porque é uma folha aí... Porque, assim, eu acredito que... eu acho que esse material impresso, né? Eu particularmente, eu acho o material impresso... Eu gosto muito do material impresso. Eu gosto de ter a folha. Você vai lá, você anota, você seleciona, né? Eu não sei, talvez essa geração já não esteja tão nessa questão aí do material impresso. Mas, de todo modo, eu deixei as duas opções. Tanto no... Desculpa, eu pulei. Tanto no Classroom, né? Quanto impresso. São as obras, né? Quais são essas obras? São as obras que são as obras do curso, tá? Entram algumas obras complementares que dialogam com as 6 obras principais do curso e que a gente caminha com essa leitura desde a metade do ano passado, né? Que é quando inicia, então, esse processo todo. Já foi lido, então, até então, né? Pensando nas obras literárias, o Metamorfose, que já foi realizado no ano passado. Esse ano, a gente já leu e tem trabalhado ao longo desse último trimestre, né, com o Dom Casmurro e a Cartomante, estabelecendo algumas relações, né, aliás, comparativas. Então, são 2 obras, aliás, o Dom Casmurro, eles fizeram um projeto muito legal, que já é um projeto inserido aí no currículo também como um projeto do IB, né, que é um projeto de diálogo, né, entre o conteúdo da história com as questões relacionadas à questão, à voz da Capitu, o olhar de Capitu, a versão de uma personagem que não fala na história, mas a qual é o tempo todo comentada pelo personagem narrador, né, que é o Bentinho, né, que é a história, a famosa história do Bentinho, que vai contar sobre o seu relacionamento com o Capitu. E se a questão se traiu ou não traiu, que ficou aí como uma questão, uma incógnita pra gente, né? Todas essas obras, então, em alguma medida, elas ou são centrais ou são secundárias no nosso planejamento. E essas outras obras? As obras paraliterárias, elas entram como processo de diálogo, né? Então, elas entram como obras que nos auxiliam a pensar questões internacionais que fazem parte dessas questões que são as questões que o IB coloca como parte fundamental do Internal Assessment. Então, aqui, os textos paraliterários têm tanto textos aqui de forma inteiro, né, o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mas você precisa trazer, de repente, escolher, de repente, algum conceito, alguma questão desse livro, dessa obra em especial, né, conseguir entender ali quais são as questões centrais e ricas para esse autor em especial. Aqui a gente tem, por exemplo, o texto, né, o racismo estrutural, que também está dentro do cronograma, do conteúdo do IB, né, o outline, né, o course outline. Então, está dentro dessas obras obrigatórias. Precisa ler todo o livro? Não, mas de repente tem lá alguns conceitos em especial, alguns trechos que fazem sentido para analisar alguma obra que eles desejam lá, né? Bom, deixei aqui esses trechos porque eu quero só mostrar para a gente fechar. Deixei para eles como eles podem selecionar, como pensar essa decisão. Entender aqui que esses trechos é um fragmento de até 40 linhas, né? Então, de repente, você está querendo trabalhar uma questão, mas você não tem ali um fragmento de 40 linhas em especial, né? Ou essa questão é uma questão ainda muito... não está totalmente relacionada à obra, talvez seja uma questão secundária, o link de análise é um pouco menor.
Então tem essas questões também, né? Às vezes eles tiveram uma ideia muito legal, mas às vezes a obra não possibilita isso, né? Então tudo vai depender também, essa escolha vai depender muito de uma decisão aqui que leve em consideração essa conexão evidente. E deixei aqui quais são essas questões globais, né? As questões globais que eles vão trabalhar são, né, que eles podem escolher entre essas questões, né? A cultura, identidade, comunidade. Então, questões relacionadas, por exemplo, à classe social, à raça, grupo étnico, nacionalidade, questões relacionadas à intolerância religiosa, questões associadas, por exemplo, à questão de gênero ou sexualidade, né? Questões aqui que afetam a sociedade, ou que estejam relacionadas à sociedade, ou aos indivíduos, né? Claro, inseridos na sociedade, de alguma maneira. E aqui, né, as questões das crenças, dos valores e educação, política, poder, justiça, questões que envolvem e que movimentam aí a nossa vida com indivíduos inseridos em determinada comunidade, né? É uma lista que aí eles podem olhar para essas questões e pensar, no texto literário, que texto literário vai dialogar com uma dessas questões, de que maneira eu consigo trabalhar com isso. E aí voltamos na fala da Thalita da importância deles estarem como protagonistas dessa escolha, que nós estamos aqui para dar esse suporte, mas eles vão ter que escolher realmente a partir de todo esse material. Didaticamente, passo a passo, né? Está bem sintetizado, né, Ju? A ideia é essa. Clara, de uma forma Como é objetiva. que eles estão? A gente tem... Então, estamos aqui, ó. Vou mostrar. Eles estão Eles estão aqui. Aqui a gente vai, eu combinei com eles esse prazo, eles vão entregar essa escolha. Nesse primeiro momento é a escolha. Eles vão selecionar o trecho literário, o trecho não literário e a questão global. O que eu vou trabalhar? Qual questão que eu vou trabalhar? Bom, escolheu. Aqui no dia 30 eu vou tirar essas últimas dúvidas. Uma aula será só para a gente pensar, professora, travei, estou pensando nisso, mas não tenho certeza, e aí faço isso, não faço. A gente finaliza nesse sentido. No dia 30, eu vou entregar para eles esse roteiro de orientação para eles começarem a esboçar o que eles pretendem fazer, né? São os primeiros passos da pesquisa. Então, qual é o corpus? Qual o trecho? De que maneira você quer fazer isso? O que você pretende relacionar, né? Então, começar a dar esses primeiros passos para eles organizarem, então, um portfólio, né? Um material para conseguir pensar de que maneira que eles vão fazer. Então, esse processo todo ele vai ser trabalhado aí de uma maneira realmente com nós, professoras, auxiliando para que eles consigam, então, dar esses passos de pesquisa na área de literatura e língua, tá bom? Então, nesse primeiro semestre, o que eles vão fazer é isso, começar a pensar nesse corpus, realizar esse roteiro de pesquisa que eles vão entregar e pensar e começar a esboçar ainda nesse semestre, né? Por quê? Porque aí, no final de junho, nós vamos entregar as nossas primeiras considerações, porque aí eles iniciam um processo de reescrita. Vamos precisar do mês de pensar julho. Isso é muito importante. Julho, eles precisam, em alguma medida, estar olhando para esse trabalho também. Em janeiro também, porque lá em fevereiro eles apresentam, eles não podem se desligar totalmente desse trabalho, né? Então, em alguma medida eles precisam estar O ali. descanso é o físico da escola, né? Mês de julho é o descanso físico de acordar, ir para o colégio, mas não dá para desconectar de todas as demandas que eles vão ter. Os nossos dois, o meu e do Luiz, vão se conectar, porque eles vão ficar 15 dias no quê? Não, mas 15 dias, tudo bem. Não, mas eu digo, no sentido de não desconectar totalmente, mas pensar um pouquinho no trabalho, pelo menos em algum momento dessas férias. Não passar os 30 dias sem olhar para isso. É no sentido de, deixa eu ver aqui o que eu preciso arrumar mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha, o que eu preciso ler um pouco mais que não ficou muito bom. Deixa eu dar uma olhada, por que essa análise não está tão bacana, o que eu preciso fazer aqui? É no sentido de não esquecer totalmente, deixa eu ver o que eu estava fazendo mesmo, chegar lá em agosto, por exemplo, o que eu estava fazendo mesmo? Não, deixar para fazer isso em agosto, né?
pelo menos um momento ali para olhar para isso. Seja uma semana antes, então. É claro, Nós vamos voltar, já vai ter começado a aula. Porque eles voltam dia 4 de agosto, então as aulas já não têm iniciado. Gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo sobre o trabalho? Eu só tenho uma dúvida, por exemplo, né? Vocês falam todo o tempo que o tema global, o exemplo que foi mostrado pela Thalita, acho que a Thalita até foi embora, Certo. mais micro impossível, né? O ambiente do trabalho foi a sala de aula com 32 pessoas. Perfeito. De global isso não tem nada, né? É micro do micro. Não, mas aí a gente pensa, é que assim, pensando aí no da Thalita para ela passar para o meio. É porque Thalita foi falado sobre global. É que eles vão pensar uma questão global a partir da análise de um trecho literário. Então, por exemplo, digamos que ele selecionou o Persépolis, da Marjane Satrapi. Persépolis é uma obra de uma jovem iraniana que ao longo de 1979 vai vivenciar o processo da Revolução Islâmica. Uhum. Então, a análise vou pensar numa questão global, vou pensar em intolerância religiosa. E aí agora eu vou pensar, por exemplo, O que foi a obra e o que atualmente. isso, analisar, mas a partir do trecho. Por isso que não é algo tão amplo assim, global, mas vai falar de intolerância religiosa a partir de tudo e de tudo. Não, vai olhar para a obra. Então, vai pensar numa questão, é como se selecionasse um tema. E esse tema, ele vai ser analisado na obra, tá? Então, não é assim, vou analisar a intolerância religiosa em tudo e todos, não. Eu vou analisar a intolerância religiosa, mas eu vou pensar nessa obra aqui. É específico. Então, no da Thalita, eu vou pensar, por exemplo, ela falou lá da questão sobre a questão da diminuição do consumo de carne. Vai pensar naquela questão, posso pensar numa questão ampla, mas vou pensar aqui, ó, nesse contexto escolar. Porque aqui Eu isso sei, não funciona. a aprendizada me diz, fala-se global, talvez global. Então, mas eu ia falar tá bom. isso, eu ia falar isso que eu estava conversando com ele. mas no ambiente Quando social, vocês explicam, Sim, honestamente eu falando, estou conversando com o até Pedro, assusta. né? Mas Eu a acho hora que que eu vi ele o tá trabalho sentindo, do concorda, menino, senhora? mas a hora que eu vi o trabalho do menino ali, que ele fez uma pesquisa com 32, eu achei o trabalho extremamente sucinto, achei um Isso. trabalho não tão, Delimitado. não, uma coisa não tão perdida quanto parece, porque quando vocês falam, não, tem que pegar um negócio global a partir de um trecho, a gente fala, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Se nem eu sei fazer, mas Exatamente. O que eu estou falando é que quando eu vejo o resultado prático e eles vão direcionando isso, né? não é uma coisa tão grande quanto parece a princípio. Mas- Na verdade, é mais É um assunto Na genérico, mas verdade, são pode ser questões tratado. que a gente, na verdade, já faz na disciplina de isso. literatura. É que a gente fica assim, meu Deus do Eles céu, já né? fazem isso. Eu sei, mas Nós precisamos encerrar. tá tudo bem. Vamos mais umas coisas na sequência. Muito obrigado pela presença de vocês. As perguntas são sempre bem-vindas. Não, Me cara. manda por e-mail. Se for necessário, a gente marca outro momento também. A gente vem aqui com professores, tudo. A gente vai mostrando e vamos acompanhando. Novamente, eu sou o chato que eu me encontro com eles semanalmente e pergunto de um por um. Entregou, não entregou? Eu ligo para vocês, mando e-mail, sinal de fumaça. Assim, acreditem, ninguém está mais preocupado com isso do que eu. Sério, eu não estou preocupado, não. É só não perder tempo, aquilo que não merece ser perdido. Exatamente. É só isso, por exemplo, eu estou conversando com o Pedro está apavorado com o assunto global dele e é um negócio fantástico. Aí eu vejo um trabalho de uma pesquisa de 32 pessoas, onde o que está sendo avaliado é a metodologia, não o trabalho em si. Isso, é. Então é isso aí, como cagado para as resultado. crianças, é só isso. Exatamente, é como ele elaborou o Se vai ser processo. global gigantesco, ótimo, mas se for pequeno também, Não, mas é como levar isso para ele, é só isso. Amanhã, eu acabei com vocês, mas o negócio é gigantesco, entendeu? Então, temos um workshop sobre o projeto comunitário.